Santo, Ele está aqui nessa noite. Ele está participando com você aqui nessa noite. No momento que você estava louvando, o Espírito Santo estava com você. No momento que você estava chorando, o Espírito Santo de Deus estava com você. No momento que você pensou lá na sua casa, o Espírito Santo pensou junto com você. Porque Ele intercede por você com feliz e inexprimíveis. Ele intercede por você. Mesmo naquele momento que você chegou essa semana em casa, cansado do trabalho, não dando conta de orar, o Espírito Santo intercedeu por você. Intercedeu por sua família. Porque Ele é teu amigo. Ele é teu amparador. Ele é teu pai. Ele é tua mãe. Ele é tua esposa. Ele é aquilo que você necessita na hora da sua necessidade. Ele está junto com você. Por isso, nessa noite, eu te convido mais uma vez a ficar de pé. Te convido mais uma vez você poder levantar e poder olhar ao alto e declarar assim: eu não quero mais esse sangue. Uma palavra que foi selecionada pelo Espírito Santo de Deus no dia de hoje. Uma palavra que foi selecionada, me parece até que eu estava junto com o pastor Tiago no momento que ele escolheu as músicas, o louvor para estar louvando aqui. Mas eu quero falar para a amada igreja que o Espírito Santo, ele fala, testifica e confirma. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor que existia uma mulher há 12 anos. Ela vivia de uma enfermidade, que essa enfermidade nunca parara, sempre esteve na vida dela. Mas essa mulher, que você vê tanto a Bíblia citar nos 3 evangelhos, essa mulher que em cada evangelho, cada um dos apóstolos, cada um dos discípulos tiveram o quê? Uma visão diferente daquilo que Deus faz. Porque o Deus eu conheço não é o Deus aqui na terra também, como tem um Pai nos céus, que deu a imagem e a semelhança dele para você. E você chega aqui na casa do Senhor, como um dia de hoje, como um dia de domingo, um dia que a família se reúne para ver a casa do Senhor. Você senta nessa cadeira e se olha como se não fosse ninguém. Você se olha como se nada tivesse para acontecer na sua abençoar. Quando Deus faz uma promessa, quando Deus seleciona uma palavra, é porque Ele quer mostrar para você que Ele tem todo o poder dos céus e da terra. E em nome do Senhor Jesus, nessa noite você vai sair daqui com a palavra de Deus no seu coração. E Satanás vai ter que olhar para a tua vida e ver que aquilo que ele investiu para derrubar seu ministério, aquilo que ele investiu para derrubar tua família, aquilo que ele investiu para fazer com que sua vida fosse de mal a pior, foi um plano frustrado. Porque o meu Deus é o Deus que frustra plano do diabo. O meu Deus é o Deus que olha para aqueles que estão embaixo e fala: a tua vida vai ter uma virada, de baixo te colocarei em cima, porque tu és cabeça e não é cauda. Tu és cabeça e não é cauda. Eu quero te dizer uma coisa: multidão aberta, multidão louca, multidão prega, multidão dança, multidão faz todas as coisas. Mas o Senhor não está olhando para multidões. O Senhor está olhando para pessoas que realmente querem o milagre do Senhor. O Senhor está olhando realmente quem quer tocar nas vestes do Senhor. O Senhor está olhando realmente quem quer verdadeiramente o milagre. Não adianta comer com Jesus e estar doente. Não adianta pregar Jesus e estar na miséria. Não adianta pregar Jesus e estar sofrendo. O que adianta? As pessoas eram multidão, andavam com Jesus, era um monte de gente que apretava, mas estava um monte de gente demoniado, e estava um monte de gente doente, enfermo. Sabe por quê? Porque eles não queriam a bênção, eles não queriam nada de Jesus, simplesmente eles queriam fazer só multidões. Porque eu te falo, varão, se eles quisessem cura, eles teriam sido curados. Se eles quisessem algo de Deus, Jesus tinha dado para eles. Mas como Deus conhecia o coração deles, aqueles homens não tinham sido. O homem que estava no tanque, ele esperava pela cura há vários anos. Somente ele foi curado. Todos os enfermos, nenhum foi curado, somente aquele homem. Por quê? Por que eu te falo hoje somente um? Somente 2 entram na terra prometida. Somente um move o sobrenatural. Somente um na Bíblia é chamado segundo o coração de Deus. É porque Deus trata individual. Deus quer ver você não somente nesta roupa aqui, varão. Isso aqui é indumentário. Eu vesti isso aqui para vir pregar, você vestiu isso aí para vir aqui na igreja. Mas só Deus sabe você como a palavra, como o louvor
foi do cantor que diz: atrás das nossas máscaras, quem somos nós? Quem é eu, quem é você? Atrás do palco. Quem é eu atrás dessa roupa? Quem é você dentro da sua casa? Quem é eu no meu trabalho? Quem é você no seu trabalho? Quem sou eu na minha vida secular e quem é você na sua vida secular?